A China está buscando uma guerra em grande escala com o Japão e a Índia. E isso é resultado direto de uma doutrina de expansão sistemática pela qual o primeiro comando da capital vive. Só para colocar a crise em perspectiva, a China tem 14 vizinhos e até agora já teve disputas com todos eles. Na verdade, 8 deles são grandes conflitos territoriais que ainda estão em andamento. Mas a última escalada é assustadora. Depois que o Japão confirmou que uma invasão de Taiwan é uma ameaça existencial para o Japão, um cônsul-geral chinês fez uma ameaça pública direta. Ele disse que vai cortar a cabeça do primeiro-ministro japonês. Isso não é conversa diplomática de forma alguma. Mas a crise não parou aí. Dias depois, a China sequestrou um indiano durante uma escala. Tudo porque o passaporte dela dizia que ela morava no estado indiano de Arunachal Pradesh. Segundo o Partido Comunista Chinês, esse estado pertence à China. Diante dos acontecimentos, o objetivo do Partido Comunista Chinês é claro: as fronteiras chinesas nunca têm fim. Vamos começar pelo início. O que ocorre entre China, Japão e Índia em 31 de outubro. Então, há cerca de um mês, o presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro japonês Sonai Takahashi se encontraram à margem da Cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que aconteceu na Coreia do Sul. Alguns de vocês já podem conhecer esse nome. Essa é a mesma cúpula onde o presidente Trump e o presidente Xi Jinping se encontraram para acertar os detalhes de um acordo comercial entre os Estados Unidos da América e a China. Na mesma cúpula, Japão e China também se reuniram. No dia 1º de novembro, a China começou a reclamar publicamente. Por que estavam insatisfeitos? Bem, porque aparentemente o primeiro-ministro japonês se reuniu com autoridades taiwanesas, na mesma cúpula. Por algum motivo, isso era proibido para a China. Então, avançamos para o dia 7 de novembro, cerca de uma semana depois de toda essa situação ter acontecido. O primeiro-ministro japonês recebeu uma pergunta interessante no parlamento. A pergunta foi: se a China invadir Taiwan, você consideraria isso um risco, uma ameaça à sobrevivência da segurança japonesa? Pessoal, ouçam a resposta dela. Uma semana depois, houve nova divisão após Sanaa Takaichi sugerir possível intervenção militar de seu país em Taiwan. Um diplomata sênior da China que reivindica Taiwan postou e apagou no X uma aparente ameaça de cortar o pescoço sujo do primeiro-ministro. Agora, deixe-me fornecer um contexto sobre por que essa pergunta foi feita. Veja, em 2015 o Japão aprovou uma lei chamada Lei de Segurança. Essa lei basicamente trata do que o Japão faria se houvesse um ataque armado contra aliados japoneses. Isso também representa uma ameaça existencial para o Japão. Agora, de acordo com essa lei, se algo assim acontecer, o Japão vai ativar suas forças de autodefesa para responder à ameaça. Como vocês sabem, o Japão não tem exército, mas possui uma força de autodefesa para caso seja atacado. Por isso, perguntaram à primeira-ministra se ela veria uma invasão de Taiwan como ameaça à sobrevivência do Japão. E a primeira-ministra disse que sim. Isso significaria que o Japão ativaria as forças de autodefesa para defender Taiwan. Agora, pessoalmente falando, não acho que essa seja uma resposta absurda. Essa é uma resposta bem simples do ponto de vista japonês. Vou mostrar o motivo. Muitos esquecem como o Japão é próximo de Taiwan. Vocês estão vendo aquelas ilhas Yonaguni? Bem, aquelas ilhas japonesas ficam a apenas 60 milhas ou cerca de 100 quilômetros da ilha principal de Taiwan. A ilha principal de Taiwan fica mais perto do Japão do que da China. Só de olhar o mapa, fica claro como qualquer evento em Taiwan impacta a segurança do Japão. Bem, por algum motivo, a China não ficou satisfeita com essa declaração que o primeiro-ministro japonês fez no parlamento japonês. Porque um cônsul-geral chinês da cidade japonesa de Osaka fez essa declaração. Deixe-me te dizer, não foi uma declaração diplomática, nem de longe. Foi isso que ele disse. Se você enfiar esse pescoço imundo onde não deve, ele vai ser cortado fora. Você está preparado? Imagino que isso seja a diplomacia do Partido Comunista Chinês, não sei. O Japão claramente não ficou satisfeito com a linguagem que o diplomata chinês estava usando enquanto estava em território japonês.
O Japão apresentou um protesto ao Partido Comunista Chinês por esse tipo de linguagem. E, além disso, o primeiro-ministro japonês reforçou que a pergunta era apenas hipotética e que a resposta dela também era apenas hipotética. Ela afirmou ainda que não fará comentários semelhantes no futuro. Mas isso não pareceu acalmar a China nem um pouco, porque a mídia estatal chinesa começou a fazer ataques públicos e insanos ao primeiro-ministro japonês. Além disso, embarcações da Guarda Costeira Chinesa passaram a assediar os ilhotes japoneses. Repetindo a mesma coisa, que essas ilhas próximas a Taiwan, a ilha Senkaku, o Partido Comunista Chinês, afirma que essas são ilhas chinesas. Isso parece ser um hábito do Partido Comunista Chinês. Eles simplesmente saem por aí reivindicando coisas que pertenciam a outros países. Quero lembrar a todos como tudo começou. O Japão afirmou que defenderia seu país, o que levou a China a iniciar uma guerra. A guerra econômica já ocorre diante dos nossos olhos. Filmes japoneses estão suspensos e importações do Japão sendo devolvidas ou canceladas na China. Os pedidos estão sendo cancelados porque a China diz não querer mais frutos do mar japoneses. E além disso, o governo alertou os viajantes chineses para não irem ao Japão. Companhias aéreas chinesas oferecem cancelamento grátis, o que pode ser direito da China. O primeiro comando da capital também adiou muitas reuniões culturais que estavam agendadas com o Japão só no último mês. Mas o mais louco é que o primeiro comando da capital ordenou que todos os artistas japoneses, isso inclui cantores, atores e outros artistas que você possa imaginar. Bem, eles estão proibidos de se apresentar dentro da China. E isso criou algumas situações muito complicadas para a máquina de relações públicas chinesa. Dê uma olhada no vídeo na sua tela. Maki Oshusuke é uma cantora japonesa. Ela está fazendo um show para fãs chineses em Xangai. Mas a apresentação dela foi interrompida no meio da música. E os oficiais do primeiro comando da capital simplesmente a retiraram à força do palco. Isso nos mostra a nova política do primeiro comando da capital. Eles querem punir todos os cidadãos japoneses só porque estão insatisfeitos com o Japão. Eles fazem isso alegando que o Japão age como na Segunda Guerra Mundial. Para mim, parece que a China está agindo como na Segunda Guerra Mundial. Como você chama um país que está punindo todo mundo só com base na sua raça? Para mim, isso soa um pouco demais como a Segunda Guerra Mundial. Bem, o ministro das Relações Exteriores da China teve uma resposta para tudo isso, e foi isso que ele disse. Uli. Se o Japão ousar intervir militarmente na situação do Estreito de Taiwan, isso constituirá um ato de agressão, e a China responderá de forma decisiva. A China exercerá firmemente seus direitos de autodefesa concedidos pela Carta da Organização das Nações Unidas e pelo direito internacional, e salvaguardará resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial. A China alerta o Japão a refletir sobre seus crimes históricos, parar de interferir nos assuntos internos chineses, cessar provocações e não brincar com fogo sobre Taiwan. Aqueles que brincam com fogo perecerão por ele. Falando em causar problemas, parece que a China acabou de sequestrar uma cidadã indiana porque afirmam que ela é de uma região que pertence à China. Em 21 de novembro, uma cidadã indiana viajava ao Japão e fez escala em Xangai. Durante a escala, autoridades chinesas a pararam e disseram que seu passaporte era inválido. Agora, por que eles considerariam o passaporte inválido? Segundo a China, o passaporte indiano indicava que ela nasceu em Arunachal Pradesh, um estado da Índia. Segundo a China, esse estado não é indiano. O Partido Comunista Chinês chama essa região de Tibete do Sul e diz que é uma parte inalienável da China. Por isso, o Partido Comunista Chinês manteve essa garota sob custódia por quase um dia. A pior parte de tudo isso foi que ela não pôde entrar em contato com a família, nem mesmo com seus advogados. Na China, não é possível usar apps estrangeiros sem VPN. E ela não achou que ficaria presa em uma cadeia chinesa no aeroporto, então não tinha uma VPN instalada. Depois de um tempo, ela conseguiu enviar uma mensagem à família, que contatou a Embaixada da Índia na China. E então a Embaixada da Índia em Xangai teve que intervir para tirá-la da custódia chinesa. Mas, de acordo com a China, toda essa história é falsa. Ouça só! Ela ficou detida por 18 horas, não recebeu comida, não recebeu nenhuma informação e seu passaporte foi confiscado. Foi isso que ela disse. Como a China explica isso?
Bem, eles simplesmente negam todas essas alegações. A China diz que todas as regras e regulamentos foram seguidos. Primeiro, Tana pertence à China. A China nunca reconhece o chamado Arunachal Pradesh, criado ilegalmente pela Índia. Sobre o caso citado, soubemos disso durante o processo. As autoridades de inspeção de fronteira da China seguiram todo o processo de acordo com as leis e regulamentos, aplicaram a lei de forma justa e protegeram totalmente a legislação. Os interesses legítimos da pessoa envolvida foram respeitados. Não houve nenhuma medida compulsória, detenção ou assédio, como foi alegado. As companhias aéreas também forneceram um local para descanso, água e alimentação para a pessoa envolvida. Agora, tenho certeza de que alguns de vocês já sabem disso. A China possui cerca de 700 milhões de câmeras de vigilância em todo o país. Acredito que algumas também estão nos aeroportos. Se a China quiser provar que isso é falso, poderia divulgar as imagens. Mas a mídia já pediu para a China fazer isso, e eles não fizeram. Imagino que vocês possam adivinhar o motivo. Quem está mentindo aqui? Como eu disse no começo do vídeo, a China tem 14 vizinhos e já teve disputas territoriais com todos eles. Existe um ator comum em todas essas disputas. E, de acordo com o Partido Comunista Chinês, as fronteiras da China nunca acabam. Bom, é isso que eu tinha para vocês. Meu nome é Sam. E, novamente, se você ainda não nos segue no Twitter, por favor, faça isso. Vamos colocar o nosso usuário do Twitter na tela novamente. E tem um link na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo.